Fala galera, tudo bem? 100%? Eu sou Luiz Primandade, você está assistindo o Seduc em Ação na TBC, programa esse com videoaulas ao vivo para você de todo o estado de Goiás, produzido pela Secretaria de Estado de Educação. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. É bem visto que você tem observado aí nas mídias sociais que estão acontecendo várias lives. Dentro dessas lives, Leonardo, Gustavo Lima, Léo Magalhães, eles estão produzindo o que nas suas fazendas, além das lives? Alguns alimentos. E eu trouxe aqui para vocês como exemplo a manteiga, o bolo. Bolo de fazenda é bom, hein, gente? Que é isso? Gostou demais. Trouxe um queijo, ó. Queijo natural, ó. Que delícia. Tá com fome? Acordou agora? Não é possível, hein? O iogurte também. E por fim, o que a gente sempre tem na nossa mesa aí, né? Pão de queijo e pão. São gostosos demais, hein? Isso aqui veio da fazenda do Gustavo Lima, professor? Não, isso aqui veio da fazenda, mas foi lá de Senador Canedo. Um abraço pro pessoal de Senador Canedo. O que esses alimentos têm em comum aqui? Além de serem gostosos, né? Eles têm em comum o título da aula de hoje, que é o quê? Fermentação. Acompanha aqui comigo no monitor. Conteúdo esse para a primeira série do ensino médio. Você que está estudando aí com o seu professor, nas videoaulas também, e acompanhando o Goiás Bem no Enem, primeira série do ensino médio. Vamos ver qual que seria o conceito de fermentação? O conceito de fermentação seria: é um processo realizado por alguns organismos, acompanha lá, como fungos e bactérias, para obtenção de energia. Ela ocorre na ausência de oxigênio, sendo importante na produção de alimentos e medicamentos. Então, dessa forma, lá no nosso currículo referência, nós temos como eixo temático a identidade dos seres vivos e como expectativa de aprendizado, reconhecer as formas de obtenção de energia em nível celular. Lembra da aula passada de fotossíntese? Também está dentro do currículo referência do Estado de Goiás. Interessantíssimo essa aula. Então, voltando lá no conceito de fermentação, nós podemos observar que tem uma palavrinha-chave para a gente: na ausência de oxigênio. Você já deve ter observado nos seus livros didáticos que quando é na ausência de oxigênio, eu tenho o nome anaeróbico, que é um processo realizado sem a presença do oxigênio. Quando é realizado com a presença do oxigênio, esse processo é chamado de aeróbico. Trouxe outros alimentos aqui, além do pão, ó, observem. O vinho e o vinagre também são produzidos pelo processo de fermentação. Então, olha que importante tem para a sua vida, além dos estudos, além do conhecimento que você está adquirindo, mas também lá na sua mesa, no seu dia a dia. Vamos continuar? Trouxe aqui um vídeo acelerado da massa do pão. Se essa massa do pão tivesse sem fermento, será que ela ia crescer? Claro que não. Então a gente colocou fermento e ó, olha o que acontece com ela. Ela cresce. Nesse processo eu tenho uma liberação de um gás chamado gás carbônico. Dessa forma a massa já, aumentada seu volume, eu posso levar ela no forno. Tipos de fermentação. Parte importantíssima da aula, para você que vai fazer algum vestibular, vai fazer o Enem ou a prova do ensino médio, tem que anotar. Nós temos 4 tipos de fermentações importantíssimas para você que está assistindo aí o Seduc em Ação. Quais são elas? Vamos devagarzinho aqui para você anotar e depois fazer seu mapa mental. Fermentação lática. Olha que importante. Acompanha comigo lá no monitor. Realizada exclusivamente por ação bacteriana. Os lactobacilos que você conhece lá daquele iogurte. Essa fermentação é muito importante, comum na produção dos iogurtes e dos queijos, como esse que eu trouxe aqui para vocês. Tem queijo aí na sua casa? Tem iogurte aí? Então é graças à fermentação lática. Olha que fácil, anotaram? Próxima fermentação.
Fermentação acética ocorre quando o etanol obtido a partir da fermentação alcoólica entra em contato com as bactérias como o gênero Acetobacter, utilizada na produção do vinagre. Lembra que eu mostrei a imagem do vinagre aí? O vinagre, então, vem de outra fermentação, que é a fermentação alcoólica. E para que serve o vinagre? Além de temperar a sua salada, ele elimina outras bactérias. Formação importantíssima. Terceira fermentação, fermentação butírica, realizada por bactérias da espécie Clostridium butyricum. Produzem o ácido butírico a partir do ácido lático ou lactose, responsável pelo odor e o sabor da manteiga rançosa. Então, observe aqui a manteiga que eu trouxe para vocês, ela está bem novinha. Lembra aquela manteiga da sua casa que você deixa lá esquecida, vai criando um ranço, uma substância branca? Essa fermentação é conhecida como fermentação butírica. Posso comer essa manteiga? Eu, professor, aconselho que não. Eu sei que tem gente que come, mas eu não comeria, porque pode causar uma infecção intestinal. E, por último, das 4 fermentações, eu tenho a fermentação alcoólica. Importantíssima para o seu vestibular, hein? Trata-se de uma fermentação realizada por tipos de bactérias e alguns fungos, como é o caso da levedura Saccharomyces cerevisiae, utilizada na produção de pães, vinhos, cervejas e etanol. Eu, se fosse você, daria um print aí na tela, até porque é bem importante esse conteúdo para o seu vestibular. Das fermentações, a fermentação alcoólica é a que mais cai nas suas avaliações. Anotado? Massa demais. Professor, nós podemos encontrar esse processo de fermentação aonde? No seu cotidiano, principalmente nos alimentos, como é o caso dos pães, bolos, queijo e iogurte. E ela acontece aonde? Ela acontece no citoplasma das células. Informação importante, hein? Vem aqui comigo. Vamos construir um mapa mental junto? Vou apresentar aqui para vocês. Vocês vão precisar de folha. Não é essa folha não. Folha branca, Chamex. Folha, lápis, uma canetinha aí que eu trouxe, uma marca chamada Fontinelli, né? Você lembra do professor de física? E uma borracha chamada borracha Inácio. Mas essa borracha não é muito boa não, viu? Compra de outra marca. E daí, na construção desse mapa mental, ele vai ficar da seguinte forma. Olha que bonitão. Professor, você que fez isso? Justamente. Olha aqui que bonitão que ele ficou. Acompanha. Tcharam! No mapa mental, você vai colocar aqui nessa área o tema principal ou no meio. E você vai colocar os conceitos ao lado e no meio. Quanto mais colorido, mais lúdico, mais informação ele trouxer, para você melhor. Anotem os pontos importantes, tenham os materiais na sua casa para você construir seus mapas mentais, como é o caso da canetinha, da borracha, do lápis, marca-texto, entre outros. Muito bacana. Professor, e por que você falou do Gustavo Lima aí no começo do vídeo? Porque é o seguinte, conta ou não conta, será, hein, galera? Será que eu conto? O que você acha, Gustavão? Conto não? É o seguinte, na minha época de faculdade, lá na época que eu estava fazendo biologia, fermentação, o professor falou que o mapa mental mais bonito, ele iria doar para nós uma cortesia do show do Gustavo Lima. Só que na faculdade eu não tinha muito dinheiro, eu falei, o que eu vou fazer nesse show? Mas caprichei no mapa mental. E nesse dia da aula de fermentação, eu descobri que a menina mais bonita da sala tinha terminado o namoro e estava sofrendo demais. Eu falei, rapaz do céu, é minha chance. Se ela for no show, as meninas, as amigas dela, comentaram com ela que ela ia no show também, juntamente. E dessa forma, eu falei, vou ganhar. Fiz um mapa mental bonitão, ganhei a cortesia. Fui para o show. Pecuária lotada, frio. Eu sozinho, sem nada no bolso. Andando para um lado, andando para o outro, na hora que começou a música. Tchê, 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 tchê. Quem me cumprimenta?
a aluna mais bonita da faculdade. Eu sem reação, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Toma, trouxe para você um lápis e uma borracha. Como assim, professor? Você trouxe um lápis? Na época eu não era professor. Como assim? Você trouxe um lápis e uma borracha? Eu falei assim, justamente eu trouxe para você isso aqui. Ela, para que você trouxe uma borracha e um lápis? Eu falei assim, a borracha é para você apagar seu passado. Ela falou, e o lápis? Para você começar a escrever a nossa história. Ei, beleza, hein? Fala comigo, bebê. Nessa aula de hoje, então, gostou, Gustavo? Mais ou menos? Não, se gostou, dá um sorrisão aí pra gente. Ah, bom demais, hein? Nessa aula de hoje, então, nós vimos o processo de fermentação. Não perca a aula seguinte, a aula da professora Daniela, sobre redação. Você está no projeto Seduc em Ação, presente aqui na TBC, com aulas para levar o conhecimento para vocês do estado de Goiás inteiro. Beijo, Gustavo Lima. Um abraço. Fica com Deus.